História 1. Nunca imaginei que um simples espelho pudesse mudar minha vida de forma tão aterrorizante. Tudo começou há cerca de 6 meses, quando fui a um leilão de espólio na cidade vizinha. Sou fascinado por objetos antigos e estava ansioso para encontrar alguma peça interessante para decorar minha casa. Entre os vários itens leiloados, um espelho enorme e ornamentado chamou minha atenção. Era um espelho de corpo inteiro, com uma moldura de madeira escura entalhada com símbolos estranhos. O vendedor disse que pertencera a uma velha senhora excêntrica que viverá isolada por décadas. Algo naquele espelho me atraiu de imediato. Acabei arrematando por um preço bem razoável. Levei o espelho para casa naquela mesma noite. Era pesado e difícil de carregar sozinho, mas consegui posicioná-lo em um canto do meu quarto. Fiquei admirando meu novo tesouro por alguns minutos antes de ir dormir, satisfeito com a aquisição. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha. Olhei para o espelho e notei que meu reflexo parecia diferente. Não conseguia explicar exatamente o que era, mas tinha algo de errado. Esfreguei os olhos, pensando estar ainda sonolento, mas a imagem continuava distorcida de alguma forma. Decidi ignorar, achando que era apenas minha imaginação pregando peças. Os dias passaram normalmente. Às vezes, pegava-me olhando fixamente para o espelho, como se esperasse ver algo acontecer. Mas nada fora do comum ocorria. Até que chegou a noite de lua cheia. Eu estava prestes a me deitar quando notei um brilho estranho vindo do espelho. A luz do luar entrava pela janela e parecia refletir de forma incomum na superfície do vidro. Aproximei-me, curioso, e o que vi gelou meu sangue. Meu reflexo começou a se contorcer, como se estivesse derretendo. Os contornos do meu rosto ficaram distorcidos. Meus olhos pareciam afundar no crânio. Observei horrorizado enquanto minha imagem se transformava em algo monstruoso. Pelos grossos e escuros brotaram por todo o meu corpo refletido. Minhas mãos se transformaram em garras afiadas. Meu rosto se alongou, formando um focinho cheio de presas afiadas. Em questão de segundos, não era mais eu que via no espelho, mas sim uma criatura aterrorizante, um lobisomem. Gritei e saltei para trás, tropeçando e caindo no chão. Meu coração batia disparado enquanto encarava aquela aberração no espelho. A criatura me olhava de volta, seus olhos amarelos brilhando com fome e maldade. Fechei os olhos com força, rezando para que fosse apenas um pesadelo. Mas quando os abri novamente, a fera ainda estava lá, rosnando silenciosamente atrás do vidro. Entrei em pânico. Corri para o banheiro e me olhei no espelho de lá. Meu reflexo estava normal. Voltei correndo para o quarto e lá estava o monstro novamente, me encarando do espelho antigo. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Como era possível? Toquei meu rosto, meus braços. Eu estava normal. Mas no espelho, a criatura imitava meus movimentos com suas garras monstruosas. Passei a noite em claro, observando aterrorizado enquanto o lobisomem no espelho uivava silenciosamente e arranhava o vidro, como se tentasse escapar. Só quando os primeiros raios de sol surgiram no horizonte é que a criatura se dissolveu, dando lugar novamente ao meu reflexo normal. Achei que tinha enlouquecido. Nos dias seguintes, evitei olhar para o espelho. Mas à noite, não conseguia ignorar os sons que vinham dele. Arranhões, rosnados abafados, uivos distantes. A fera estava lá, eu sabia, esperando. Pensei em me livrar do espelho, mas algo me impedia. E se a criatura escapasse durante o transporte? E se eu a libertasse sem querer? Não podia arriscar. Pesquisei freneticamente sobre espelhos amaldiçoados, criaturas sobrenaturais, qualquer coisa que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Encontrei lendas antigas sobre espíritos presos em espelhos, esperando uma chance de voltar ao mundo dos vivos. Será que era isso? Eu tinha comprado sem saber um portal para alguma dimensão monstruosa? A lua cheia seguinte se aproximava e meu pavor só aumentava. Cobre o espelho com lençol grosso, mas isso não impediu que eu ouvisse os sons da criatura lá dentro, cada vez mais furiosos e desesperados. Na noite da lua cheia, tranquei-me no quarto. Os arranhões e uivos vindos do espelho eram ensurdecedores. O lenco que o cobria si maheia. Como se algo tentassem purlo de dentro. Encolhi-me num canto, tremendo de medo. Em determinado momento, não aguentei mais. Num impulso, arranquei o lençol. Lá estava a fera, mais selvagem e faminta do que nunca. Seus olhos se fixaram nos meus e senti uma conexão terrível se formar.
Era como se algo estivesse sendo puxado de dentro de mim. Minha visão ficou turva. Senti meu corpo formigar. Com horror, percebi que estava começando a me transformar. Pelos brotavam em meus braços, minhas unhas se alongavam em garras. Num último lampejo de lucidez, desviei o olhar. A transformação parou imediatamente. Voltei a ser eu mesmo, ofegante e apavorado. No espelho, o lobisomem uivava de frustração. Entendi então o terrível poder daquele objeto amaldiçoado. A criatura estava presa lá dentro, mas se nossos olhares se encontrassem por tempo suficiente, ela poderia escapar, tomando meu lugar no mundo real enquanto eu ficaria aprisionado no espelho. Desde então, vivo um pesadelo mensal. A cada lua cheia, a fera tenta me atrair, me forçar a olhar. Ouço sua voz em minha mente, prometendo poder, liberdade da minha vida mundana. Às vezes, é quase irresistível. Não posso me livrar do espelho. Tenho certeza que a criatura escaparia se eu tentasse destruí-lo. Então o mantenho trancado, coberto e vigiado. Mas sei que um dia, num momento de fraqueza, posso ceder. Basta um segundo de contato visual e a fera estará livre. Então aqui estou, prisioneiro em minha própria casa. Dormindo pouco, sempre alerta, temendo a lua cheia e os uivos que ecoam através do vidro. Perguntando-me quanto tempo mais conseguirei resistir antes que a criatura do espelho finalmente me capture. Se você tem um espelho antigo em casa, tome cuidado. Preste atenção ao seu reflexo. E se um dia vir algo estranho olhando de volta para você, não encare. Pode ser tarde demais. História 2. Meu nome é Thomas e sou pastor numa pequena vila nos Alpes. Vou contar algo que mudou minha vida para sempre. Algo que ninguém acreditaria se eu contasse. Mas é a pura verdade. Tudo começou há uns 6 meses. Era uma noite comum de outono. O vento uivava lá fora, balançando as árvores. Eu estava em casa, me preparando para dormir, quando ouvi um barulho estranho vindo do curral. Peguei minha lanterna e saí para ver o que era. Assim que abri a porta do curral, senti um cheiro forte de sangue. Meu coração disparou. Com as mãos tremendo, apontei a luz para dentro. O que vi me gelou a alma. 3 das minhas melhores ovelhas estavam no chão, completamente dilaceradas. Parecia que um animal selvagem tinha atacado. Mas que tipo de animal faria algo assim? Nos dias seguintes, outros pastores da vila também perderam animais. Todos falavam que era obra de lobos. Mas eu sabia que não podia ser. Os ferimentos eram diferentes, maiores, mais brutais. As pessoas começaram a ficar com medo. Ninguém saía de casa depois do anoitecer. A vila inteira vivia em tensão, esperando o próximo ataque. Uma noite, resolvi ficar de vigia. Escondi-me perto do curral com minha espingarda. Estava decidido a pegar o que quer que fosse que estava matando nossos animais. Horas se passaram e nada aconteceu. Já estava quase cochilando quando ouvi um rosnado baixo. Galé! O som vinha de trás de mim. Virei-me devagar e vi 2 olhos amarelos brilhando na escuridão. Eram maiores que os de qualquer lobo que já tinha visto. A criatura saiu das sombras e quase gritei de pavor. Era enorme, do tamanho de um urso, mas não era um urso. Tinha o corpo de um lobo gigante, mas andava em 2 pernas como um homem. Seus dentes eram do tamanho de facas. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a espingarda. A fera me olhava fixamente, como se estivesse me estudando. Então, abriu a boca num rosnado medonho e avançou. Atirei sem pensar. O tiro pegou no ombro do monstro. Ele uivou de dor, um som que fez meus ossos gelarem. Achei que fosse morrer ali mesmo, mas a fera recuou, sumindo na escuridão da floresta. Fiquei parado, sem conseguir me mexer, o coração quase saindo pela boca. Só depois de um tempo consegui voltar para casa. No dia seguinte, contei a todos o que tinha visto. Ninguém acreditou em mim. Diziam que eu tinha sonhado, ou que o medo tinha me feito ver coisas. Mas eu sabia o que tinha visto. Era real. Um lobisomem. Uma criatura que eu pensava só existir em lendas e contos de terror. Os ataques continuaram, cada vez mais violentos. A vila inteira estava em pânico. Algumas famílias até se mudaram. Eu não conseguia dormir direito. Sempre que fechava os olhos, via aqueles olhos amarelos me encarando. Ouvia aquele rosnado terrível. Comecei a pesquisar sobre lobisomens.
Li tudo o que consegui encontrar. Lendas antigas, relatos, teorias. Quanto mais lia, mais assustado ficava. Uma coisa que aparecia em quase todas as histórias era a lua cheia. Os lobisomens sempre atacavam em noites de lua cheia. Olhei o calendário. A próxima lua cheia seria em 3 dias. Decidi que tinha que fazer algo. Não podia deixar aquela criatura continuar matando. Planejei tudo com cuidado. Comprei balas de prata. Diziam que era a única coisa que podia matar um lobisomem. Na noite da lua cheia, me preparei. Vesti minha roupa mais quente. Peguei a espingarda carregada com as balas de prata e saí. O plano era esperar perto do curral, onde a fera costumava atacar. A noite estava clara. A lua brilhava no céu como uma moeda de prata. Escondi-me atrás de umas caixas e esperei. As horas passaram devagar. O silêncio era total. De repente, ouvi um barulho. Passos pesados se aproximando. Meu coração disparou. Era agora. Apertei a espingarda com força, os dedos no gatilho. A fera apareceu. Ainda maior e mais assustadora do que eu lembrava. Seus olhos brilhavam com uma fome selvagem. Levantei a arma, mirando bem no peito do monstro. Mas antes que pudesse atirar, algo estranho aconteceu. A fera parou e olhou diretamente para mim. Havia algo familiar naquele olhar. Algo quase humano. Fiquei paralisado. Não conseguia apertar o gatilho. A criatura se aproximou mais, e pude ver seu rosto claramente à luz da lua. Foi então que tive o maior choque da minha vida. Reconheci aquele rosto. Era o meu rosto, deformado, coberto de pelos, com presas enormes. Mas ainda assim, era eu. Deixei a espingarda cair, horrorizado. Como isso era possível? Eu era o lobisomem? Eu era o monstro que estava aterrorizando a vila? Nesse momento, senti uma dor terrível. Meus ossos pareciam estar se quebrando. Minha pele coçava insuportavelmente. Caí no chão, gritando de agonia. Senti meu corpo se transformando. Os músculos cresceram. Os ossos estalaram mudando de forma. Pelos brotaram por toda parte. Minhas mãos se tornaram garras afiadas. A dor era insuportável. Achei que fosse morrer. Mas aos poucos foi passando. Me levantei, mas já não era mais eu mesmo. Tinha me transformado na fera. Uma fome selvagem me dominou. Só conseguia pensar em carne, em sangue. Ouvia o coração das ovelhas batendo no curral. O cheiro delas era irresistível. Tentei lutar contra o impulso, mas era forte demais. Avancei para o curral, destruindo a cerca como se fosse papel. As ovelhas corriam em pânico, mas não tinham chance. O que aconteceu depois é um borrão na minha memória. Lembro-me de sangue, de carne sendo rasgada, de ossos estalando entre meus dentes. Uma parte de mim gritava horrorizada, mas outra parte estava gostando. Quando o sol nasceu, voltei ao normal. Acordei nu, coberto de sangue, no meio dos restos das ovelhas que eu mesmo tinha matado. O horror do que eu tinha feito quase me enlouqueceu. Nos meses seguintes, tentei de tudo para me controlar. Me acorrentava em noites de lua cheia, me trancava em quartos reforçados. Mas a fera sempre encontrava um jeito de escapar. O pior de tudo é que, com o tempo, comecei a sentir menos remorso. A parte humana em mim ficava cada vez mais fraca. A fera estava tomando conta. Ontem à tarde, estava cuidando das ovelhas. Olhei para elas e não senti nada além de fome. Me assustei com meus próprios pensamentos. Estava perdendo minha humanidade. E agora? Agora é lua cheia de novo. Posso sentir a transformação se aproximando. Meus ossos já doem. Minha pele coça. Em poucas horas, a fera vai tomar conta. Tento me convencer de que dessa vez vou conseguir me controlar. Mas sei que é mentira. A fera é forte demais. E o pior, uma parte de mim mal pode esperar para se libertar de novo. Se você está ouvindo isso, é um aviso. Fique longe da nossa vila. Fique longe de mim. Porque quando a lua subir no céu esta noite, o monstro vai sair para caçar. E dessa vez, acho que não vão ser só as ovelhas que estarão em perigo. Esse é meu terrível segredo. Sou um homem de dia, uma fera à noite. Um pastor que se tornou o pior pesadelo de seu próprio rebanho. Não sei se existe cura para o que eu me tornei.
Não sei se um dia vou conseguir controlar o monstro dentro de mim. Só sei que a cada lua cheia, fico com mais medo. Não da fera, mas de quanto eu estou começando a gostar de ser ela. Se você ouvir uivos nas montanhas em noite de lua cheia, corra, corra e reze para que eu não sinta seu cheiro. Porque se sentir, bem, que Deus tenha piedade da sua alma. Porque o lobisomem certamente não terá. História 3. Era uma quinta-feira comum. Cheguei à rádio por volta das 22 horas, como de costume, para o meu programa que vai da meia-noite às 5 horas da manhã. A cidade estava quieta, envolta numa névoa densa. Havia algo estranho no ar, mas não dei muita importância. Entrei no estúdio, coloquei meus fones e comecei o programa meia-noite em ponto. As primeiras horas transcorreram normalmente. Toquei algumas músicas, li algumas notícias locais, nada fora do comum. Por volta das 3 horas da manhã, recebi uma ligação. Isso não é incomum. Sempre temos ouvintes notívagos que ligam para pedir músicas ou apenas conversar. Atendi com meu habitual boa madrugada. Você está na rádio noturna. Do outro lado da linha, ouvi uma respiração ofegante. Uma voz masculina, rouca e desesperada, falou: "Socorro! Você precisa me ajudar. Está acontecendo de novo." Tentei acalmar o homem. Calma, amigo. "O que está acontecendo?" Eu não consigo controlar. A lua cheia, ela me transforma." Naquele momento, pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Afinal, quem nunca ouviu falar das lendas de lobisomem? Decidi entrar na brincadeira. Entendi. "E em que você se transforma, amigo?" A resposta veio em meio a gemidos de dor. "Em um monstro. Uma fera." O grito de agonia me fez pular da cadeira. Aquilo não parecia mais uma brincadeira. Os sons que vinham do outro lado da linha eram perturbadores. Conseguia ouvir ossos estalando, como se estivessem se quebrando e se rearranjando. "Senhor, está tudo bem? Precisa de ajuda?" A única resposta foi um grunhido gutural, seguido de um rosnado que não parecia humano. Meu sangue gelou. Aquilo não podia ser real. Podia? De repente, um uivo ensurdecedor ecoou pelo telefone. Era tão alto que tive que afastar o fone do ouvido. Foi nesse momento que percebi. A transmissão havia sido cortada. O estúdio estava em silêncio total. Tentei reestabelecer a transmissão, mas nada funcionava. As luzes do painel piscavam freneticamente. Olhei pela janela do estúdio e vi que toda a rua estava às escuras. Blackout, pensei. Mas por que o gerador de emergência da rádio não havia ligado? Decidi ligar para o técnico de plantão. Peguei meu celular, mas não havia sinal. Estava completamente isolado. Foi então que ouvi um som baixo no início, quase imperceptível. Arranhões. Vinham da porta do estúdio. Meu coração disparou. Não podia ser. Os arranhões ficaram mais fortes, mais frenéticos. Algo grande e forte estava do outro lado, tentando entrar. A maçaneta começou a girar violentamente. Empurrei minha cadeira contra a porta, numa tentativa desesperada de criar uma barricada. Olhei em volta, procurando algo para me defender. Tudo o que encontrei foi um velho troféu de melhor programa de rádio que ganhamos no ano passado. Os ataques à porta ficaram mais violentos. Conseguia ouvir rosnados e uivos abafados. A madeira começou a rachar. Nesse momento, percebi que as luzes do painel voltaram a funcionar. A transmissão estava no ar novamente. Corri para o microfone, agarrando-me a essa última esperança. "Alô? Alguém na escuta? Por favor, se alguém estiver ouvindo, preciso de ajuda urgente. Estou preso no estúdio da rádio noturna e tem algo tentando entrar. Não sei quanto tempo a porta vai aguentar. Por favor, chamem a polícia, os bombeiros, qualquer um." Mal terminei de falar, ouvi um estrondo ensurdecedor. A porta havia cedido parcialmente. Por uma fresta, vi algo que jamais esquecerei. Um olho amarelo, brilhante e selvagem, me encarando. Não era um olho humano. Era o olho de um predador. Recuei até o canto mais distante do estúdio, segurando o troféu como se fosse um escudo. A criatura continuava investindo contra a porta. Cada impacto fazia o estúdio inteiro tremer. Se alguém estiver ouvindo, continuei no microfone, minha voz tremendo. "Por favor,
venham rápido. Rua das Acácias, número 237. É uma emergência. Tem um. Nesse momento, a porta finalmente cedeu. O que vi me deixou paralisado de terror. Era grande, muito maior que um lobo normal. Seu pelo era escuro, quase preto, eriçado como agulhas. As patas dianteiras eram longas demais, quase como braços humanos deformados, terminando em garras afiadas como navalhas. A cabeça era uma mistura grotesca de lobo e homem, com presas que pareciam adagas saindo da boca espumante. Mas os olhos eram o pior. Amarelos e brilhantes, tinham uma inteligência que não deveria estar ali. Eram olhos que entendiam, que conheciam, olhos quase humanos num corpo de fera. A criatura avançou lentamente para dentro do estúdio, rosnando baixo. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o troféu. Sabia que aquela frágil arma não faria nada contra aquele monstro. Pô, por favor, gaguejei no microfone. Se alguém estiver ouvindo, corram, tranquem suas portas. Tem um lobisomem solto na cidade. O monstro pareceu reagir à palavra lobisomem. Jogou a cabeça para trás e soltou um uivo que fez meus ossos vibrarem. Então, fixou aqueles olhos terríveis em mim. Fechei os olhos, esperando o ataque final. Mas ele não veio. Quando os abri novamente, a criatura estava parada, me observando. Sua respiração era pesada, vapor saindo de suas narinas. Ficamos assim por segundos que pareceram horas. Eu, encurralado no canto do estúdio. A fera, bloqueando minha única saída. De repente, as orelhas da criatura se mexeram. Ela virou a cabeça em direção à janela. Consegui ouvir o que havia distraído. Sirenes. Alguém havia escutado meu pedido de socorro. O lobisomem soltou um rosnado furioso. Olhou para mim uma última vez e, num movimento rápido demais para meus olhos acompanharem, saltou pela janela, estilhaçando o vidro. Fiquei paralisado por alguns instantes, incapaz de acreditar que estava vivo. Quando finalmente consegui me mover, corri para a janela quebrada. Lá embaixo, na rua, vi marcas de garras enormes no asfalto. Elas seguiam por alguns metros e então sumiam, como se a criatura tivesse simplesmente desaparecido no ar. Minutos depois, a polícia invadiu o prédio da rádio. Encontraram-me ainda em choque, balbuciando sobre lobisomens e ligações misteriosas. Claro, ninguém acreditou na minha história. Apesar das evidências, a porta destruída, a janela quebrada, as marcas na rua, a polícia concluiu que foi um ataque de algum animal selvagem. Talvez um lobo que tenha descido das montanhas, disseram. Mas eu sei a verdade. O que vi naquela noite não era um simples animal. Era algo mais, algo que não deveria existir. Desde então, não consigo mais dormir direito. A cada barulho na noite, a cada sombra que vejo pelo canto do olho, meu coração dispara. Fico imaginando se aquela coisa vai voltar para terminar o que começou. E o pior de tudo, a lua cheia está chegando novamente. E com ela, o medo de que aquela criatura, aquele monstro meio homem, meio lobo, volte a aterrorizar nossa pequena cidade. Então, caros ouvintes, fiquem atentos. Tranquem bem suas portas e janelas. E se, numa noite de lua cheia, ouvirem um uivo ao longe, corram. Corram e rezem para que aqueles olhos amarelos não se fixem em vocês. Aqui é Carlos, da Rádio Noturna, encerrando este relato. Boa noite e cuidado com as sombras. História 4. Nunca pensei que minha vida mudaria tão drasticamente por causa de um anúncio na internet. Era só mais um dia normal, eu navegando sem rumo, quando vi aquela propaganda chamativa. Participe de um estudo genético revolucionário e ganhe dinheiro. Naquela época, eu estava duro, precisando de uma grana extra, então pensei, por que não? Mal sabia eu que essa decisão me transformaria em algo que nem nos meus pesadelos mais loucos eu poderia imaginar. O laboratório ficava num prédio moderno no centro da cidade. Tudo muito limpo, cheirando a desinfetante. A médica que me atendeu, doutora Paula, parecia séria e profissional. Ela explicou que o estudo visava despertar o potencial oculto do DNA humano. Falou um monte de termos científicos que eu fingi entender e me garantiu que era tudo muito seguro. Assinei os papéis sem nem ler direito. Só queria saber quando ia receber meu dinheiro. No primeiro dia, me deram um monte de comprimidos coloridos para tomar e fizeram vários exames.
Nada demais, pensei. Nos dias seguintes, a rotina continuou a mesma. Eu ia ao laboratório, tomava os remédios, fazia exames e voltava para casa. Depois de uma semana, comecei a notar algumas mudanças estranhas. Primeiro, meus sentidos ficaram mais aguçados. Eu conseguia ouvir conversas de pessoas do outro lado da rua, sentir cheiros que nunca tinha percebido antes. Achei até legal no começo. Pensei que o estudo estava realmente funcionando, me deixando melhor. Meus reflexos também melhoraram. Eu conseguia pegar coisas no ar com uma facilidade incrível. Mas aí as coisas começaram a ficar esquisitas de verdade. Meu apetite aumentou absurdamente. Eu comia o tempo todo e nunca ficava satisfeito. Meu corpo começou a mudar também. Meus músculos cresceram, mesmo sem eu fazer exercício. Pelos grossos e escuros começaram a aparecer em lugares onde eu nunca tive antes. Falei com a doutora Paula sobre essas mudanças. Ela notou tudo, parecendo empolgada, e disse que eram efeitos esperados. Mas eu via nos olhos dela um brilho estranho, quase maníaco. Ela me pediu para continuar tomando os remédios e voltar em uma semana. Foi nessa semana que tudo desmoronou. Era noite de lua cheia. Eu estava em casa, assistindo TV, quando senti uma dor terrível. Era como se meus ossos estivessem quebrando e se remontando. Meus musculos artium. Paricium que I am exploder. Gritei de dor, me contorcendo no chão. E então aconteceu. Meu corpo começou a mudar de forma. Meus dedos esse elongaram. Unhas verando garas afaidas. Meu rosto se esticou num focinho. Pelos brotaram por todo o meu corpo. Em minutos, eu não era mais humano. Era um monstro, uma fera, um lobisomem. Minha mente estava uma confusão. Parte de mim ainda era eu, mas havia algo mais, algo primitivo e faminto. Eu queria caçar, queria sangue. Destruí meu apartamento em segundos. Pulei pela janela e saí correndo pelas ruas escuras da cidade. O resto daquela noite é um borrão de imagens violentas e sons aterrorizantes. Lembro-me vagamente de perseguir pessoas, de uivar para a lua. Quando o sol nasceu, voltei lentamente à forma humana. Estava nu, sujo e desorientado em um beco qualquer. Corri de volta para o laboratório, desesperado por respostas. Encontrei o lugar em polvorosa. Segurança por todo lado, pessoas gritando. A doutora Paula me viu e fez sinal para eu entrar rápido. Ela parecia assustada, mas ao mesmo tempo, fascinada. Você não foi o único, ela disse, me levando para uma área restrita do laboratório. Tivemos incidentes semelhantes com outros voluntários. Ela me mostrou então algo que gelou meu sangue. Uma série de celas de contenção, feitas de aço reforçado. Em cada uma delas, uma criatura que um dia foi humana. Algumas já tinham se transformado completamente em monstros peludos e ferozes. Outras estavam no meio do processo, suas formas distorcidas de maneira grotesca. O que vocês fizeram com a gente? Gritei, agarrando o jaleco da doutora. Paula. Ela se desvencilhou, os olhos brilhando de excitação. Nós conseguimos. Despertamos genes adormecidos há milênios. Vocês são a próxima etapa da evolução humana. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Evolução? Isso é loucura. Nós somos monstros agora. A doutora Paula balançou a cabeça. Não, vocês são armas. As armas biológicas mais poderosas já criadas. Imagine um exército de soldados que podem se transformar em feras invencíveis. Naquele momento, entendi o verdadeiro horror do que tinha acontecido. Não éramos cobaias de um estudo médico. Éramos cobaias de um projeto militar secreto. E agora éramos perigosos demais para sermos libertados. Você vai ficar aqui, disse a doutora Paula, abrindo uma das celas, para sua própria segurança e a dos outros. Eu sabia que não tinha escolha. Entrei na cela, ouvindo a porta pesada se fechar atrás de mim. E aqui estou eu agora, preso neste pesadelo sem fim. Os dias se arrastam, cada um igual ao outro. Eles nos alimentam, nos examinam, fazem testes. Às vezes ouço gritos vindos de outras partes do laboratório. Não quero nem imaginar o que estão fazendo com os outros. O pior são as noites de lua cheia. A transformação ainda é dolorosa. Ainda me assusta.
Fico aqui, uivando e arranhando as paredes da cela, lutando contra o instinto de caçar e matar. Mais voluntários chegam a cada dia. Vejo o medo nos olhos deles, o mesmo medo que eu tinha no começo. Queria poder avisá-los, dizer para fugirem enquanto podem. Mas é tarde demais. Assim que tomam a primeira dose dos remédios, o processo começa. Alguns enlouquecem com a mudança. Outros, como eu, mantêm um fio de sanidade. Formamos uma espécie de comunidade bizarra aqui, nos comunicando por gestos e olhares quando estamos humanos, por uivos e rosnados quando transformados. Os cientistas continuam seus experimentos. Eles ajustam as drogas, tentam controlar nossas transformações. Às vezes funciona, às vezes o resultado é desastroso. Vi companheiros de cela se transformarem em coisas que nem consigo descrever, criaturas que não eram nem humanas nem lobos, apenas massas retorcidas de carne e pelos. Tento me agarrar às memórias da minha vida anterior, mas elas parecem cada vez mais distantes. Quem eu era? O que eu fazia? Às vezes, não tenho certeza se essas lembranças são reais ou apenas delírios criados pela minha mente para escapar deste inferno. O medo é constante. Medo do que me tornei, medo do que posso fazer. Mas o pior é o medo do futuro. O que acontecerá quando eles conseguirem nos controlar completamente? Seremos enviados para matar e destruir? Ou seremos simplesmente eliminados, considerados protótipos falhos? Há rumores entre nós, os prisioneiros, de uma rebelião. Alguns acham que podemos usar nossa força sobre-humana para escapar. Outros temem que, se fugirmos, acabaremos matando inocentes. Eu não sei o que pensar. Parte de mim quer liberdade a qualquer custo. Outra parte teme o monstro que posso me tornar lá fora. Ontem à noite, algo diferente aconteceu. Um novo voluntário foi trazido, um homem jovem que parecia aterrorizado. Mas havia algo estranho nele. Seu cheiro era diferente dos outros. Quando os guardas o colocaram na cela ao lado da minha, ele olhou para mim e piscou. Foi então que entendi. Ele não era um voluntário de verdade. Era alguém infiltrado, talvez um jornalista ou um agente do governo. Isso acendeu uma pequena chama de esperança em mim. Alguém lá fora sabe o que está acontecendo aqui. Talvez, só talvez, exista uma chance de exposição, de justiça. Mas essa esperança é frágil. A lua cheia está chegando novamente. Sinto as mudanças começando no meu corpo. O homem novo me observa com uma mistura de fascínio e horror. Quero gritar para ele fugir, para contar ao mundo sobre este lugar. Mas as palavras não saem. Apenas um rosnado baixo escapa da minha garganta. A transformação começa. Ossos estalando, músculos se expandindo. A última coisa que vejo antes de minha visão ficar vermelha é o rosto chocado do homem novo. Depois disso, só resta o uivo, a fúria, a fome. Não sei o que o amanhã trará. Não sei se algum dia serei livre novamente, se algum dia voltarei a ser completamente humano. Só sei que cada dia é uma luta, cada noite um pesadelo. E enquanto eu ainda tiver um resquício de humanidade, continuarei lutando. Lutando contra o monstro dentro de mim, contra os verdadeiros monstros que nos criaram. Se você está ouvindo isso, por favor, tome cuidado. Nem todo avanço científico é o que parece. Às vezes, o verdadeiro mal não tem presas ou garras. Às vezes, ele veste jaleco branco e promete milagres. E quando você perceber a verdade, pode ser tarde demais. Como foi tarde demais para mim. Como é tarde demais para todos nós aqui, presos entre dois mundos, nem humanos nem feras. Apenas experimentos fracassados, uivando para uma lua que nunca poderemos alcançar. Historakui. Nunca pensei que minha vida mudaria tão drasticamente naquela noite de lua cheia. Meu nome é Ana, e está é a história de como me tornei mãe de um lobisomem. Minha gravidez já tinha sido estranha desde o começo. Os enjoos eram terríveis, mas o pior eram os desejos. Eu sempre fui vegetariana, mas de repente me vi com uma fome insaciável por carne. E não era qualquer carne. Eu queria carne crua, sangrenta. No começo, tentei resistir, mas a vontade era tão forte que eu acordava no meio da noite chorando. Meu marido, preocupado, começou a trazer para casa pedaços de carne mal passada. Eu devorava tudo como um animal faminto. Os médicos diziam que era normal ter desejos estranhos, mas algo me dizia que havia algo errado. À noite, eu sentia o bebê se mexer de um jeito estranho, como se estivesse arranhando meu ventre por dentro.
Às vezes, eu jurava ouvir pequenos rosnados vindos da minha barriga. Quando completei 9 meses, a lua cheia brilhava no céu. As contrações começaram e fomos correndo para o hospital. A dor era insuportável, muito pior do que eu imaginava. Eu gritava e me contorcia na maca, sentindo como se algo estivesse me rasgando por dentro. Os médicos e enfermeiras corriam de um lado para o outro, nervosos. Ouvi um deles dizer que o batimento cardíaco do bebê estava acelerado demais. Quando finalmente chegou a hora de empurrar, senti como se estivesse sendo partido ao meio. E então, num instante, tudo ficou em silêncio. Nenhum choro de bebê, nenhum suspiro de alívio da equipe médica. Apenas um silêncio pesado e sufocante. Ergui a cabeça, exausta, para ver o que estava acontecendo. A cena diante de mim era de puro horror. Meu filho, se é que eu podia chamar aquela coisa de filho, estava nos braços da enfermeira. Mas não era um bebê normal. Era uma criatura peluda, com garras afiadas e presas que não deveriam existir em um recém-nascido. Seus olhos brilhavam com um amarelo sobrenatural. Antes que alguém pudesse reagir, a criatura soltou um rosnado gutural e saltou para o rosto do médico. Gritos de pavor encheram a sala quando o pequeno monstro começou a arranhar e morder furiosamente. Sangue espirrava para todos os lados enquanto a equipe médica tentava desesperadamente conter aquela aberração que eu havia trazido ao mundo. Eu queria gritar, mas minha voz sumiu. Tudo que eu conseguia fazer era observar, paralisada de terror, enquanto meu filho, meu bebê, atacava pessoa após pessoa na sala de parto. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, alguém conseguiu injetar um sedativo na criatura. Ela caiu no chão, ainda rosnando baixinho, antes de finalmente ficar imóvel. O caos que se seguiu é um borrão em minha memória. Lembro-me de vozes exaltadas, de pessoas correndo, de alguém gritando para chamar a polícia, o exército, qualquer um que pudesse lidar com aquilo. Mas em meio à confusão, um instinto primitivo tomou conta de mim. Era meu filho. Monstro ou não, eu precisava protegê-lo. Num movimento rápido, agarrei a criatura adormecida e a enrolei num lençol ensanguentado. Ignorando a dor lancinante em meu corpo, saltei da maca e corri. Corri como nunca havia corrido antes, deixando para trás os gritos e o caos do hospital. As próximas semanas foram um pesadelo. Meu marido e eu nos escondemos em uma cabana isolada na floresta, tentando entender o que havia acontecido e o que faríamos dali em diante. Durante o dia, nosso filho parecia um bebê normal, um pouco peludo demais, talvez, mas ainda assim um bebê. Ele chorava, mamava e dormia como qualquer recém-nascido. Mas à noite, especialmente quando a lua estava cheia, a transformação acontecia. Era horrível de se ver. Seus ossos estalavam e se contorciam, o corpo pequeno se alongava e se cobria de pelos grossos. O rosto delicado se transformava em um focinho cheio de presas afiadas. E os olhos, aqueles olhos amarelos, famintos, que me encaravam como se eu fosse apenas uma presa. Nas primeiras luas cheias, conseguíamos contê-lo em um quarto reforçado que improvisamos. Mas à medida que ele crescia, ficava mais forte e mais difícil de controlar. Tivemos que nos mudar várias vezes, sempre para lugares mais isolados, fugindo de vizinhos desconfiados e autoridades que poderiam descobrir nosso segredo. A cada mês que passava, o terror da lua cheia se intensificava. Eu passava noites em claro, ouvindo os uivos e arranhões vindos do quarto onde meu filho estava trancado. Muitas vezes, chorava silenciosamente, me perguntando que tipo de monstro eu havia trazido ao mundo. Mas a pior parte não era o medo, era o amor. Porque apesar de tudo, eu amava meu filho. Nos dias normais, ele era um garotinho doce e carinhoso. Ele ria, brincava e me chamava de mamãe com uma voz que derretia meu coração. Como eu podia temer e amar alguém ao mesmo tempo com tanta intensidade? À medida que ele crescia, as transformações ficavam mais violentas. Aos 5 anos, ele já era forte o suficiente para arrombar a porta do quarto durante a lua cheia. Numa noite terrível, ele quase atacou meu marido. Foi por pouco que conseguimos trancá-lo de volta. Depois desse incidente, meu marido não aguentou. Ele foi embora uma noite, deixando apenas um bilhete dizendo que sentia muito, mas não podia mais viver assim. Não o culpo. Às vezes, eu também queria fugir, mas eu não podia abandonar meu filho. Então, fiz a única coisa que podia. Me mudei para ainda mais longe da civilização, para uma casa isolada no meio de uma floresta densa. Ali, pelo menos, quando ele se transformasse,
Não haveria ninguém por perto para machucar. Os anos se passaram, e aprendi a lidar com nossa situação da melhor forma possível. Construí uma espécie de jaula reforçada no porão, onde o trancava nas noites de lua cheia. Passei a criar animais, galinhas, cabras, ovelhas, não só para nosso sustento, mas também para alimentá-lo em suas noites de transformação. Era horrível jogar os animais vivos na jaula e ouvir os sons de ossos sendo quebrados e carne sendo rasgada, mas era melhor do que a alternativa. Meu filho também aprendeu a lidar com sua condição. Ele entendia que era diferente, que era perigoso. Na maior parte do tempo, era um garoto normal, inteligente e gentil. Mas nos dias que antecediam a lua cheia, eu via mudança em seus olhos. A fome, a selvageria mal contida. Houve momentos de esperança. Tentamos to do tipo de cura. De remedios tradicionais a rituais esotéricos. Nada funcionou. A maldição, ou doença, ou o que quer que fosse aquilo, estava entranhada profundamente nele. A pior parte era ver o sofrimento nos olhos dele. Ele não queria ser um monstro. Nas manhãs após a transformação, frequentemente o encontrava chorando, pedindo desculpas por algo que não podia controlar. Mas o verdadeiro terror veio quando ele entrou na adolescência. As transformações ficaram mais intensas, mais violentas. A jaula que antes o continha agora mal conseguia segurá-lo. E pior, ele começou a se transformar não apenas na lua cheia, mas também em momentos de estresse ou raiva intensa. Foi numa dessas ocasiões que o pesadelo que eu tanto temia quase se tornou realidade. Estávamos discutindo, uma briga boba sobre ele querer ir à cidade, algo que obviamente não podia acontecer. De repente, seus olhos ficaram amarelos, seus dentes começaram a crescer. Antes que eu pudesse reagir, ele havia se transformado completamente. O lobisomem que era meu filho avançou sobre mim, rosnando. Suas garras rasgaram meu braço quando tentei me defender. O cheiro de sangue pareceu enlouquecê-lo ainda mais. Ele se preparou para dar o bote fatal. Naquele momento, olhando nos olhos da fera, vi um lampejo de reconhecimento. Por um instante, meu filho estava lá, lutando contra o monstro. Isso me deu a chance que eu precisava. Consegui escapar para o porão e me trancar na jaula, o único lugar seguro da casa. Passei a noite toda ali, ouvindo os uivos e destroços lá fora, rezando para que amanhecesse logo. Quando o sol finalmente nasceu, encontrei meu filho encolhido num canto da sala, nu e coberto de sangue, meu sangue. O horror em seus olhos quando ele percebeu o que quase havia feito era palpável. Ele implorou para que eu o matasse, disse que não podia mais viver assim. Mas como uma mãe poderia matar seu próprio filho? Então, tomamos uma decisão drástica. Construímos uma segunda jaula no porão, desta vez, para mim. Agora, nas noites de lua cheia ou quando sentimos que uma transformação está próxima, sou eu quem se tranca. É a única maneira de mantermos os dois seguros. Sei que não podemos viver assim para sempre. Cada transformação parece ficar mais forte, mais difícil de conter. Tenho medo do dia em que as jaulas não serão mais suficientes. Medo do que meu filho poderá fazer se um dia escapar para o mundo lá fora. Mas o que mais me aterroriza é uma suspeita crescente que tenho tido. Ultimamente, tenho sentido mudanças em meu próprio corpo. Uma fome por carne crua que não sentia desde a gravidez. Uma inquietação quando a lua começa a ficar cheia. E se a maldição não for apenas dele? E se, ao dar à luz um lobisomem, eu também tenha sido infectada? O que acontecerá se um dia nos transformarmos juntos, duas feras sedentas por sangue, sem ninguém para nos conter? Cada lua cheia é uma batalha. Amor maternal contra terror primitivo. E a cada ciclo, temo que seja a última vez que conseguiremos manter o controle. Não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que, seja o que for, será banhado em sangue e iluminado pela implacável luz da lua cheia. Esta é minha vida agora. Uma existência equilibrada na navalha entre o amor e o medo, sempre à espera da próxima transformação. Se você ouvir uivos na floresta em uma noite de lua cheia, reze para que sejam apenas lobos normais. Porque se for algo mais, algo como nós, bem, que Deus tenha piedade de sua alma. Historashi. Meu nome é João. Fui guia florestal por mais de 30 anos, explorando as matas mais remotas do Brasil. Achava que conhecia cada canto da floresta como a palma da minha mão. Mas estava errado. Terrivelmente errado. Tudo começou em uma expedição de rotina. Eu estava guiando um grupo de biólogos por uma área ainda pouco explorada da Amazônia. No terceiro dia,
Uma tempestade nos pegou de surpresa. O céu escureceu num piscar de olhos e a chuva caiu com tanta força que mal conseguíamos enxergar um palmo à frente. Em meio ao caos, nos separamos. Eu tentei manter o grupo unido, mas os relâmpagos e trovões ensurdecedores tornaram impossível ouvir qualquer coisa. Quando dei por mim, estava sozinho. Passei horas vagando pela floresta, chamando pelos outros. A chuva não dava trégua. Escorreguei em uma encosta lamacenta e rolei por vários metros, batendo em pedras e raízes. Quando finalmente parei, estava todo machucado e desorientado. Foi então que vi, em meio à escuridão e à cortina de chuva, avistei uma estrutura de pedra. Parecia antiga, coberta de musgo e trepadeiras. Cambaleei até lá, desesperado por um abrigo. Ao me aproximar, notei que não era uma construção qualquer. Era um tipo de templo ou santuário. As paredes eram decoradas com símbolos estranhos e inquietantes. A maioria representava lobos, lobos caçando, lobos uivando para a lua, lobos em posições que pareciam quase humanas. Entrei no templo, tremendo de frio e exaustão. O interior era seco, mas igualmente perturbador. Havia um altar de pedra no centro, manchado com algo que parecia sangue seco. Nas paredes, mais símbolos de lobos, alguns tão realistas que pareciam me observar. Exausto, me recostei em uma parede. Minha mão tocou um dos símbolos, um lobo com olhos humanos. De repente, senti como se um choque elétrico percorresse meu corpo. Caí de joelhos, a cabeça latejando. Foi então que ouvi as vozes. Sussurros, a princípio. Depois, um coro crescente de rosnados e uivos. Não vinham de fora, estavam dentro da minha cabeça. Bem-vindo, filho perdido, elas diziam. Há séculos esperamos por alguém digno, alguém forte o bastante para carregar nossa herança. Tentei gritar, mas minha voz não saía. As vozes continuaram. Somos os ancestrais lupinos. Metade homens, metade lobos. Guardiões da floresta e senhores da noite. Nosso poder pode ser seu. Basta aceitar o pacto de sangue. Fechei os olhos com força, implorando para que aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas as vozes não paravam. Me mostraram visões terríveis, homens se transformando em bestas, caçadas noturnas, rituais sangrentos sob a lua cheia. Não sei quanto tempo fiquei ali, lutando contra aquela loucura. Quando finalmente consegui me levantar, cambaleei para fora do templo. A tempestade havia passado, mas eu estava completamente perdido. Vaguei pela floresta por dias, talvez semanas. Perdi a noção do tempo. Estava faminto, desidratado, delirante. As vozes não me deixavam em paz. A cada dia ficava mais difícil resistir às suas promessas de poder. Certa noite, ouvi vozes humanas. Acampei perto, planejando pedir ajuda pela manhã. Mas quando o sol nasceu, algo tinha mudado. O cheiro deles era irresistível. Meu estômago roncava, minha boca salivava. Parte de mim sabia que aquilo estava errado, mas não conseguia mais pensar direito. Me aproximei do acampamento sorrateiramente. Eram 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres. Jovens, fortes, saudáveis, perfeitos. Esperei até o anoitecer. Quando a lua cheia surgiu no céu, senti meu corpo mudar. Ossos estalaram, músculos cresceram. Em segundos, eu não era mais humano. O ataque foi rápido e brutal. Eles nem tiveram chance de gritar. Enquanto rasgava carne e bebia sangue, senti o poder fluir para mim. As vozes ancestrais rugiam de aprovação. Quando terminei, olhei para os corpos. Horror e êxtase se misturavam em minha mente. Foi então que notei. Eles estavam se transformando. A maldição estava se espalhando. Em poucos minutos, onde antes havia cadáveres, agora estavam 5 criaturas como eu. Metade humanos, metade lobos. Seus olhos brilhavam com fome e poder recém-descoberto. Bem-vindos ao Cateia, rosnei. Desde então, temos vagado pela floresta. Nossa matilha cresce a cada lua cheia. O poder dos ancestrais lupinos corre em nossas veias. Mas precisamos de mais. Sempre mais. Se você ouvir uivos na floresta, fuja. Se ver olhos brilhando na escuridão, corra, pois estamos sempre à caça, sempre famintos,
sempre à procura de novos recrutas para nossa alcateia. E se um dia você se perder na mata e encontrar ruínas antigas, não toque em nada, pois os ancestrais lupinos estão sempre à espera. E uma vez que você aceite seu chamado, não há volta. Agora você conhece minha história, o relato de como me tornei algo além do humano, algo terrível e poderoso. Deixo este aviso: cuidado com a floresta, cuidado com a noite. E acima de tudo, cuidado com o chamado do lobo que existe dentro de cada um de nós. Pois uma vez que você o liberte, jamais voltará a ser o mesmo. História Shah. Nunca imaginei que minha vida mudaria tão drasticamente. Tudo começou há cerca de um ano, quando eu trabalhava num laboratório de pesquisas genéticas aqui na cidade. Era um trabalho fascinante, mas perigoso. Estudávamos vírus e suas mutações, buscando curas para doenças. Mal sabíamos que estávamos brincando com fogo. Foi numa sexta-feira 13, eu sei, parece clichê, mas juro que foi verdade. Estávamos fazendo testes com um novo vírus experimental quando algo deu terrivelmente errado. Um frasco quebrou, contaminando o ar do laboratório. Na hora não percebemos a gravidade da situação. Achamos que nossas máscaras e equipamentos de proteção tinham nos protegido. Nos dias seguintes, algumas pessoas da equipe começaram a apresentar sintomas de gripe, febre, dor no corpo, cansaço. Nada muito alarmante no início. Achamos que era só uma virose comum se espalhando. Mas então a lua cheia chegou. Eu estava em casa naquela noite, me recuperando dos sintomas da gripe, quando ouvi gritos vindos da rua. Olhei pela janela e vi uma cena que jamais vou esquecer. Pessoas se contorcendo de dor, seus corpos se transformando de forma grotesca. Peles rasgando, ossos estalando, dentes e garras crescendo. Em poucos minutos, meus vizinhos tinham se transformado em criaturas monstruosas. Meio homem, meio lobo. O pânico tomou conta da cidade. As ruas viraram um cenário de guerra, com pessoas correndo desesperadas enquanto eram perseguidas por lobisomens sedentos de sangue. Carros batendo, prédios pegando fogo, gritos por toda parte. Era como se o inferno tivesse subido à terra. Eu me tranquei em casa, apavorado. Passei a noite toda acordado, ouvindo os uivos e os gritos lá fora. Quando o sol nasceu, um silêncio mórbido tomou conta da cidade. Aos poucos, as pessoas voltaram ao normal, confusas e horrorizadas com o que tinha acontecido. Nos dias seguintes, o caos se instalou. O governo enviou tropas para isolar a cidade. Ninguém podia entrar ou sair. Fomos abandonados aqui, como ratos de laboratório. Os cientistas que sobraram, eu incluído, tentavam desesperadamente encontrar uma cura, uma vacina, qualquer coisa que pudesse impedir aquilo de acontecer de novo. Mas era tarde demais. Na próxima lua cheia, tudo se repetiu. E na seguinte também. Descobrimos que o vírus tinha afetado quase toda a população. Apenas um pequeno grupo de pessoas era imune, eu entre elas. Não sabíamos o motivo da imunidade, mas isso nos tornava alvos. Os infectados nos viam como uma ameaça, como se pudéssemos expor seu segredo ao mundo exterior. A vida na cidade se tornou um pesadelo cíclico. Durante as luas cheias, os imunes como eu se escondiam em abrigos fortificados, rezando para sobreviver à noite. No resto do mês, tentávamos manter uma aparência de normalidade. Mas como viver normalmente sabendo que seu vizinho, seu amigo, sua família podem se transformar em monstros sedentos por sangue a qualquer momento? Lembro-me de uma noite particularmente terrível, cerca de 6 meses após o início de tudo. Eu estava no laboratório, trabalhando até tarde. Perdi a noção do tempo e, quando me dei conta, a lua cheia já brilhava no céu. Não daria tempo de chegar ao abrigo. Tranquei todas as portas e me escondi num armário. Podia ouvir os uivos e rosnados do lado de fora, cada vez mais próximos. De repente, um estrondo. Eles tinham invadido o prédio. Ouvi garras arranhando as paredes, móveis sendo derrubados, vidros quebrando. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que eles poderiam ouvi-lo. Tapei a boca com as mãos para abafar minha respiração ofegante. Os sons se aproximavam. Eles estavam farejando, me caçando. De repente, silêncio. Por um momento, pensei que tinham ido embora. Então ouvi um rosnado baixo, bem do outro lado da porta do armário. Fechei os olhos, rezando para que fosse rápido. A porta foi arrancada com violência. Abri os olhos e me deparei com a visão mais aterrorizante da minha vida.
Um lobisomem enorme, babando e rosnando, seus olhos amarelos fixos em mim. Pude ver restos de roupas rasgadas em seu corpo peludo. Era alguém que eu conhecia, talvez um colega de trabalho. Num impulso desesperado, joguei no monstro o primeiro frasco que encontrei. Era um ácido forte que usávamos nos experimentos. O lobisomem uivou de dor quando o líquido atingiu seus olhos. Aproveitei a distração para correr. Atravessei o laboratório em disparada, derrubando mesas e equipamentos para criar obstáculos. Podia ouvir o monstro atrás de mim, recuperado e furioso. Cheguei à porta de emergência e abri com um empurrão violento. Mal tinha posto os pés para fora quando senti garras afiadas rasgarem minhas costas. A dor foi lancinante. Caí no chão, certo de que era meu fim. Mas então ouvi tiros. A polícia tinha chegado. O lobisomem fugiu, me deixando caído numa poça do meu próprio sangue. Fui levado às pressas para o hospital. Passei semanas me recuperando, com medo de ter sido infectado. Mas os exames mostraram que eu ainda era imune. Nos meses seguintes, as coisas ficaram ainda piores. O vírus estava mutando. Algumas pessoas começaram a se transformar fora das luas cheias. Os períodos de normalidade ficavam cada vez mais curtos. A cidade se transformou num campo de batalha constante. Formamos grupos de sobrevivência, sempre alertas, sempre armados. Aprendemos a identificar os sinais precoces da transformação e a agir rapidamente. Mas o pior era a desconfiança. Nunca sabíamos quem poderia ser o próximo a se transformar. Amizades foram destruídas, famílias separadas. Vivíamos num estado constante de medo e paranoia. E assim continuamos, dia após dia, lua após lua, lutando para sobreviver, para manter nossa humanidade, buscando desesperadamente uma cura que parece cada vez mais distante. Às vezes me pergunto se há alguma esperança, se um dia poderemos viver sem medo novamente, se existe um futuro para nós além dessas muralhas que nos separam do mundo exterior. Mas então lembro das pessoas que dependem de mim, dos outros imunes que lutam ao meu lado. E sei que não posso desistir. Continuarei pesquisando, buscando uma solução. Porque se existe uma coisa que aprendi nesse inferno, é que a esperança é a última a morrer. E enquanto houver lua no céu e sangue em minhas veias, continuarei lutando. Contra os monstros lá fora e contra o medo dentro de mim. Porque no fim, essa é a única escolha que nos resta, lutar ou morrer. Se você está ouvindo isso, saiba que não estamos sozinhos. Há outros sobreviventes lá fora, outras cidades isoladas como a nossa. Talvez um dia possamos nos unir, compartilhar o que aprendemos, encontrar uma cura juntos. Até lá, continuamos nossa luta solitária, contando os dias entre as luas, preparando-nos para o inevitável, esperando pelo dia em que poderemos ver o luar sem medo novamente. Este é meu relato, meu testemunho do inferno que vivemos. Para que o mundo saiba, para que ninguém esqueça, e para lembrar a mim mesmo, todos os dias, porque continuamos lutando. Porque no fim, é isso que nos torna humanos. A capacidade de enfrentar o terror, de manter a esperança mesmo nas noites mais escuras. E enquanto mantivermos essa humanidade, os monstros, sejam eles lá fora ou dentro de nós, jamais vencerão.